Olá, seja bem-vindo ao nosso Podcom, nosso podcast que vai te ajudar a recapitular a lição e ver como que facilitar para você como que é essa lição durante essa semana. Aqui do meu lado eu tenho uma pessoa muito especial, gostaria que ela se apresentasse para vocês agora. Olá, gente. Meu nome é Isabela, tenho 16 anos e sou professora da Escola Sabatina aqui na nossa igreja, no bairro Mambaí, da classe roxa, classe videira. Se você quiser vir nos visitar, está muito convidado. Sou uma menina de cabelos cacheados castanho escuro, sou branca e tô com a camiseta preta do Segredo, o Campori dos Desbravadores que teve. Legal, então já sabemos que aqui nós temos uma desbravadora. E a gente não combinou, mas eu também vim com uma camisa desbravadores. Seja bem-vindo mais uma vez, eu sou o Arthur, eu sou professor da classe roxa juntamente com a professora Isabela. E eu tenho cabelo castanho, escuro, tá um pouquinho grande, estou deixando crescer para deixar a calvície não aparecer. Eu sou moreno, tenho a barba por fazer e eu estou usando a minha camisa do Clube Duque de Caxias, camisa preta com um símbolo e um brasãozinho aqui no peito do lado do coração. E agora, para a gente começar a nossa lição, vamos orar juntos? Oremos. Pai, esteja agora conosco, Pai, vamos ver a sua palavra que o Senhor deixou para nós, Pai. Esteja conosco de sempre, esteja com cada um que estiver assistindo, protegendo e guardando eles, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, Isa, que lição, hein? Que lição foi a lição dessa semana? Nossa, essa lição, eu acho que a palavra que resume essa lição foi sentimento. Emoção. Emoção, cara, bateu assim no peito. Só pela tirinha, já de primeira aqui a gente vê um pé que... A gente não vê que é um pé que está sujo, mas está molhado, né? E logo no segundo quadrinho a gente vê um pão repartido no meio. No terceiro quadrinho a gente vê um copo que tem uma bebida dentro. É azul, mas eu acho que é por causa da cor que está... Por causa do padrão, né? Padrão de cor, mas aí devia ter um vinho sem álcool. E logo após do lado nós temos uma mão com um cravo encravado no meio dela. E logo a gente vê sobre o nome dessa lição, que é a última ceia. E é interessante nessa lição, não sei se vocês perceberam, mas a gente tem o capítulo que a gente vai estudar durante essa semana, mas a gente também tem sempre em cima da nossa tirinha uma palavra. E essa palavra eu acho muito intrigante, que está lá em Isaías, sendo que a gente está estudando João. Os princípios, o começo do fim, que seria quando Jesus seria crucificado. A última ceia. E eu queria perguntar para você, Isa, na lição de domingo agora, está perguntando o que está acontecendo aqui. E o que realmente está acontecendo aqui nessa lição, já para dar essa introdução pós-lição da semana passada, que foi bem impactante também. Bom, eu já consegui perceber, né, que a lição que a gente vai estudar nesse trimestre vai ser algo bem profundo. E esse tema específico da última ceia, eu gostei de que a lição trouxe esse tema, porque geralmente é um tema que a gente só aborda na Páscoa. É um tema que a gente só lembra que existe na Páscoa. O resto do ano a gente não estuda, é só na semana da Páscoa, e acabou, é isso, e aí depois a gente nunca mais vê sobre esse assunto. Então, eu achei muito interessante que a lição trouxe, e não é um trimestre da Páscoa. Não é um trimestre da Páscoa, e não é um negócio que foca muito, vamos fazer um ritual. Exatamente. Então, eu gostei que a lição trouxe esse assunto. Então, aqui na lição de domingo vai trazer isso de que Jesus, eles estavam lá, né, na última ceia, eles não sabiam que seria a última ceia, por mais que Jesus já estava dando sinais, os discípulos não sabiam que seria a última ceia. E aí na lição vem trazendo quando eles chegaram para fazer o cenáculo e não tinha servo para fazer o lava-pés. Então eles chegam lá, tinha tudo pronto, tudo preparado, mas não tinha um servo. Então os discípulos meio que ficam assim, se entreolhando, assim, né? Ninguém faz nada. Na lição até fala, eles tinham muito orgulho para se humilhar daquela forma. A lição traz que era humilhante você ir lá e lavar os pés de alguém, que nem a gente vê na última lição que a Maria lavou os pés de Jesus, né? Então eles ficam se olhando assim, ninguém quer fazer nada, ninguém se dispõe a fazer, né? Porque eles, não vou fazer isso, né? Humilhante demais. A gente tem esses dois contrastes, né? Um que é alguém que é muito humilde e outro que é os discípulos querendo ser exaltados. Muito orgulhosos, E aí a gente vê a atitude de Jesus, que ele vai lá e começa a lavar os pés dos discípulos. E aí na lição vem trazendo
a reação de Pedro. A reação de Pedro quando Jesus começou a lavar os pés dele. Então, vem trazendo essas duas partes, a lição de domingo. É interessante essa lição de domingo que vem trazendo que Jesus já vem mostrando para os discípulos o que vai acontecer. Então, para os discípulos saberem, cara, eu sei o que vai acontecer. Vocês não precisam estar preocupados. Eu sei que lá na frente vocês vão saber onde que vai ter um lugar, que vai ter vocês vão estudar a lição, que eu sei. Vão ver que Jesus sabia até que tinha um senhor que ia prover um lugar para eles fazerem a Santa Ceia. E até remeteu àquela série famosa do The Chosen, que os discípulos vão lá achando que não iam conseguir e eles acham a pessoa. Então Jesus mostrando essa pureza dele, essa humildade, e já trazendo para a segunda, que Jesus estava trazendo essa humildade, trazendo que ele tinha esse amor pelos outros, pelos seus discípulos, mas mesmo assim ele sabia quem que ia trair. E mesmo ele sabendo quem ele ia trair, ele tratou com desprezo, tratou com, você vai me trair, eu não quero você aqui, eu não vou limpar seu pé. Como que aconteceu isso, Isa, durante a lição de segunda? Claro que não, né? Porque Jesus, ele era um homem diferenciado, né? Ele era um poderoso, ele era um homem poderoso de espírito mesmo, né? E na lição vem trazendo também que Jesus sempre soube o que ia acontecer. Eu até falei semana passada que desde o momento que Jesus pisa em Jerusalém, ele já sabia o que ia acontecer. Ele já sabia de tudo o que ia acontecer lá. Ele já sabia que alguém ia trair ele, já sabia que ia ser crucificado, ele já sabia que ele ia ressuscitar Lázaro. Ele já sabia do que ia acontecer. Então, quando ele chega lá e fala, é onde vocês vão me trair, né? Já sabia que seria Judas. E eu acho que Judas também sabia, que Jesus sabia que seria ele. E mesmo Jesus sabendo que Judas iria o trair, que Pedro iria o negar, ele amou todos eles até o fim. Então, eles vem trazendo que Jesus não deixou de amar ninguém até o fim. Ele amou todo mundo igualmente até o fim. E não só os discípulos, ele amou igualmente até o fim, mas todas as pessoas ele amou até o fim. Então, as pessoas que crucificaram ele, as pessoas que prenderam ele, as pessoas que condenaram ele ainda assim os amou até o fim. Então, eles vem trazendo isso, que ele se entregou naquele momento como um servo, ele se humilhou como um servo naquele momento, para mostrar que Jesus não estava ali se impondo como rei, ele não veio para se impor como um rei, ele veio para amar e para servir as pessoas. Foi essa a missão que ele veio. Mostrar como a gente deveria ser, né? Tanto é que a gente se autodeclara cristãos. E aí vem uma pergunta muito interessante, porque Jesus ele sabia o que ia acontecer, Jesus ele vai lá, se ajoelha para servir aqueles discípulos, os mesmos discípulos que não estariam com ele nos momentos da cruz, apenas um deles estaria, e de 12, né? Eu gostaria de fazer essa pergunta para você, e você quiser comentar aí embaixo, pode comentar. Por que os cristãos eles querem ter uma boa imagem, sendo que nós nos declarando cristãos e vendo o que Cristo fez, ele não queria mostrar essa boa imagem, boa aparência de, nossa, eu me visto bem e tal. Por que os cristãos não têm isso, né? Por que a gente quer preparar a nossa imagem e logo após a gente vai ver na lição de terça esse diferencial sobre preparar a sua imagem e preparar o seu coração. E Jesus ele vem mostrando como que os discípulos eles passaram todo esse tempo com ele e mesmo assim eles não estavam com o coração preparado para esse momento final. Então, eu vou deixar essa pergunta para a galera responder, né? Mas eu vou trazer aqui também uma parte do que eu penso, que é a gente pensa muito nas aparências, porque dizem que quando você chega num lugar, a sua aparência é a primeira coisa que as pessoas vão pensar, né? Então, essa aparência que vai ficar guardada na mente das pessoas e vai julgar pela aparência. Então, eu acho que a gente se apega muito a isso. A gente se apega muito às coisas mundanas mesmo. Então, eu tenho que me vestir bem, eu tenho que estar com o meu cabelo arrumado, eu tenho que estar com a minha pele perfeita. E, no final das contas, nada disso importa. Jesus sempre falou que nada disso iria importar. Porque, gente, no céu, todo mundo vai ser igual. No final, não vai ser a sua aparência que vai te salvar. No final, vai ser a sua alma, o seu entendimento, a sua fé. É isso que vai te salvar no final das contas, né? E uma coisa que eu acho interessante também, que a lição não fala diretamente, mas quando eu estava lendo, eu pensei nisso, que Jesus,
o Arthur aqui falou, né, que Jesus ele estava tentando preparar os discípulos, e é engraçado porque os discípulos não percebiam isso, não percebiam que Jesus estava querendo transparecer. Ele falava com todas as letras possíveis. Gente, estou desenhando aqui, ó, é para vocês fazerem assim. Sim, porque Jesus ele era um homem direto, mas não literal. Então, ele falava por parábolas, ele falava nas entrelinhas, você tinha que ter entendimento ali, prestar atenção no que ele estava falando. Então, os discípulos sempre pensaram nisso. Então, quando Jesus falava, eles tentavam tirar 1001 significados. E a gente, até hoje em dia, é assim. Então, a gente pega um verso específico e fala, não, vamos destrinchar o verso, porque ele tem 1000 teorias dentro do verso, não sei o quê, não sei o quê. E a gente acaba se pegando a isso. E, neste momento, Jesus estava sendo literal e direto. Mas os discípulos não queriam aceitar, porque na cabeça deles, eu vi umas pessoas falando que o ser humano, quando a gente aprende uma coisa, a gente só quer que seja daquele jeito, né? Então, os discípulos aprenderam, Jesus, ele é direto, mas não é literal. Então, ele vai ser sempre direto e não literal. Jesus não podia ser de outra forma. Então, é muito... a gente tem que refletir como, às vezes, a gente também pode ser um discípulo, né, que não está entendendo o que Jesus está falando para a gente. E exatamente a gente está vendo na perspectiva de João, um homem que se sentia muito amado, né? Discípulo amado de Deus. O discípulo amado, né? Discípulo amado. By João, porque ele que se autodeclarava. E é interessante essa questão sobre o amor. E vem contando sobre esse período da Santa Ceia, como que Jesus ele amava os outros até o fim, como a gente falou, com a questão de Judas, que ele sabia que ia trair. E mesmo sabendo que ia trair, a lição diz que ele amou Judas até o fim. Diz aqui na lição, inclusive, se você está recapitulando ela aí, você vai ver aí nesse trechinho. E muitas vezes a gente quer mostrar essa imagem como se a gente fosse um cristão bem vestido e a gente fala bem, mas a gente não quer mostrar a imagem do que Cristo foi, que ele foi alguém humilde, que ele quis lavar os pés do seu próximo, ele quis ter um coração puro, e a gente não traz isso. A lição vem trazendo exatamente sobre isso, trazendo até um foco sobre Pedro, que até a lição faz uma pergunta que, ao olhar a história de Pedro, o que passa você a enxergar melhor sobre a constância do amor de Deus? O que esse amor trazia para ele? E logo agora a gente vai indo já para metade da lição. Na lição de quarta vem trazendo um momento de hipertexto sobre uma reflexão que vem trazendo uma história que é completamente diferente. Agora a gente sai da Bíblia e a gente vai para uma história real, vem contando sobre Viktor Frankl, se não me falha a dicção. Ele era um psiquiatra austríaco e vem contando sobre como que ele estava no caos da Segunda Guerra Mundial. E, embora todo esse caos que estivesse acontecendo na vida dele, os altruístas escolhiam não se tornar igual àqueles que os feriam. E essa história, você pode ler aí na lição de quarta-feira, é uma coisa muito interessante, como que a gente compara isso com Jesus. Você já se sentiu ferido assim, por alguém do seu lado que não está agindo com amor com você? Isso é para pensar. Eu acho que todo mundo já deve ter tido um sentimento assim, um sentimento parecido, né? E aqui vem dizendo que ele foi um prisioneiro em Auschwitz, né? Que foi um dos campos de concentração mais tenebrosos que existiu. E vem trazendo, ele fala que ele percebeu que existia amor ali, mesmo em meio a todo aquele caos, mesmo em meio àquela situação horrível que aconteceu. Ele viu que tinha um amor porque ele percebeu que as pessoas repartiam o último pedaço de pão com os mais fracos. E quem repartiu os últimos pedaços de pão também foi Cristo, né? Então, quando eu li na lição, eu fiquei, nossa, né, não é possível que... Deus é tão perfeito que até nisso ele mostra, né, traz essas referências, digamos assim, né, a própria Bíblia, e vem mostrando que até naqueles piores momentos da face da Terra, ainda existe amor, né? Então, sempre bate nessa tecla. Deus amou até o último segundo, até o último suspiro. Ele amou todo mundo sem... não teve... aquele fulaninho ele não amou. Aquela pessoa específica ele não amou. Ele amou todo mundo até o fim e ele repartiu o pão com todo mundo. Ele repartiu o corpo dele com todo mundo, porque foi
pelo corpo dele que foi perdoado os nossos pecados. É interessante que ele vem trazendo batendo na mesma tecla, né? Gente, amem uns aos outros. E mesmo assim, os discípulos não entenderam. Mas e a gente como igreja? Será que a gente está entendendo? Ah, Arthur, eu não sou de igreja. Então olha para as outras igrejas que você vai, que você já foi, que você já percebeu. Será que a gente está aceitando o que Cristo quis falar para os discípulos e falou, e falou, e falou? E não é só no Novo Testamento, não. Cristo tentou dizer já no Velho Testamento já. E mesmo assim eles não entenderam. E aí já na lição de quinta vem trazendo sobre uma nova era. Quando a gente pensa em uma nova era, a gente já pensa, nossa, é ruas de ouro, e é cavalos galopando, uma cidade muito linda, essa nova Riquezas, era. poder. Riquezas, poderes e, nossa, reis. E a gente tá vendo exatamente sobre uma nova era que Humilde. começou humilde. Já começou sendo tão humilde e Cristo tentando mostrar para a gente isso. E você que está em casa, você sente isso? O que seria essa nova era? E o que seria essa nova Páscoa que vem trazendo na lição de quinta-feira? Então, Quando você pensa em Páscoa, o que você pensa, Isa? eu penso aqui na decoração da igreja que teve, que ficou linda a decoração da nossa igreja esse ano. Se você quiser ver a decoração, vem ano que vem, tá? Para o nosso evento de Páscoa, que é sempre incrível. A lição vem trazendo essa parte da Páscoa, né? Aí eu até falei, nossa, a gente não está nem no trimestre da Páscoa, né? Ele está abordando o tema da Páscoa. Que coisa louca, né? A gente até pensa, nossa, mas será que eu estou no dia certo de hoje? Tipo assim, nossa, será que essa lição não é de 2 trimestres atrás? Mas é muito estranho isso, porque a gente colocou data para as coisas da Bíblia. Então, não, esse tópico a gente só vai falar neste momento. Esse tópico a gente vai falar nesse momento. O nascimento de Cristo só pode ser falado no Natal. A morte de Cristo só pode ser falada na Páscoa. Então, a gente acabou datando as coisas da Bíblia, e nem é assim, a Bíblia é uma coisa só, então a gente pode estudar a qualquer momento, na hora que a gente quiser. E ele vem trazer dessa mudança da Páscoa, né? Que a Páscoa começou como uma festa religiosa, né? E a celebração do povo que saiu do Egito. E aí, Cristo trouxe esse Novo Testamento, onde ele trouxe o pão e o vinho sem o pão e o vinho sem fermento, né? Os dois não fermentados, como o corpo e o sangue derramado. Então, ele trouxe um novo significado para a Páscoa, que seria a morte do verdadeiro cordeiro, do cordeiro de Cristo, que não seria mais os cordeirinhos de Israel. E como que o povo de Israel já estava calejado com essa tradição, né? Eles faziam essa tradição e não sentiam. Já era algo mecânico já. Então, vem trazendo que a lição até fala, né, que esse Novo Testamento não é que era uma coisa nova para eles, mas que Deus teve que reinventar a Páscoa, porque senão eles iam acabar se perdendo numa tradição mecânica, que é muitas vezes uma coisa que a gente adota. Então, a gente vem aqui na igreja, participa da Santa Ceia, mas é uma coisa mecânica. Então, a gente vem aqui, a gente ora, a gente come o pão, toma o suco, mas é uma coisa mecânica. Às vezes a gente não pensa. Voltamos ao tempo dos discípulos, né? A gente está voltando ao ritual. Ou a gente nunca saiu dos tempos dos discípulos, né? Exatamente. Tem esse ponto Será também. que a gente nunca saiu do tempo dos discípulos? Eu espero que a gente possa se tornar os discípulos após a morte de Cristo, né? Que a gente vai ver mais um pouquinho mais para frente, alerta de spoiler. Mas essa nova era, essa nova Páscoa trouxe um novo sentido, uma coisa mais intensa. Eu estava até conversando aqui com a Isa, que essa lição dessa semana foi algo muito íntimo, cara. E se você parar para ler a lição, você vai sentir real a intensidade e o sentido dessa nova Páscoa. O que Cristo queria trazer para a gente e como que a gente está calejado na questão da Páscoa. A gente, nossa, Jesus morreu e ressuscitou. A gente canta aqui na frente e a gente não sente nada. A gente não sente aquele querer de levar a mensagem ao mundo, ou a gente não se sente amado. Se você não se sente amado, ou quando você não se sente amado, se sente triste, reflita sobre essa história. Você vai ver que Cristo, ele realmente quis que você não se sentisse sozinho. Ele quis ter uma comunhão intensa com você. Ele trouxe uma nova Páscoa para a gente, e inclusive para você. E você pode pensar, nossa, é todo mundo, isso daí não é para mim. Mas pode ter certeza que ele sentiu os seus pecados e ele sentiu essa intimidade com você. Quando ele fala aqui nos versículos para fazer essa santa ceia, ele não fala para os discípulos fazerem a ceia, né? Ele fala para ensinar uns aos outros, para
os outros já fazerem a ceia. Então não era para só Entre, Pedro. Jesus ele determina, ó, você vai ser responsável pela ceia, e você vai determinar alguém responsável pela ceia, e só essa geração de pessoas podem fazer a Santa Ceia, né? Jesus ele sempre foi uma pessoa, né, muito humana, por mais que ele tivesse uma parte divina. Ele sempre foi muito humano, muito coletivo. Então, ele para Jesus era um todo. Ele nunca enxergou uma pessoa só, ele nunca enxergou um cargo só, ele nunca enxergou um título, ele nunca enxergou apenas uma cerimônia. Sempre tinha algo por trás, né? Que a gente já falou. Jesus ele era literal, mas não, ele era direto, mas não literal, né? Então, sempre tinha um significado por trás, sempre tinha alguma coisa por trás, era sempre um todo, não uma coisa só, que também que a gente já falou semana passada, né? Não era o eu, era o coletivo. E Jesus fala aqui, né, vem trazendo a lição também, para a gente criar raízes, né? Então, ele também traz essa mudança da Páscoa para os discípulos criarem a raiz, sempre lembrar daquele momento que aconteceu, né? A última vez que eles estariam juntos ali, né, celebrando uma ceia. Então, vem trazendo essa ideia que a gente tem que criar raiz com Deus também. Porque se a gente não tem uma raiz, então tudo que a gente vai ver vai ser superficial. Não adianta a gente ler e decorar completamente a Bíblia, ler de trás para frente, de frente para trás. É uma raiz com Deus, né? Não é uma raiz com a igreja, uma raiz com tais princípios, que foi exatamente o que os discípulos tinham caído nesse propósito. Cristo quis trazer um negócio mais não mecânico, não trazer um ritual mecânico, mas trazer um conceito significativo. E aí, já para a gente finalizar, lógico que tinha que ter uma perguntinha. Logo no final a gente vai dizer o ganhador do quiz da semana passada. Mas a pergunta que vai ficar aqui para vocês podem comentar aqui embaixo. E aí eu gostaria de ver a interação de vocês aí, porque eu creio que vão ter várias respostas em relação a isso. A pergunta é: por que o mestre disse, um novo mandamento vos dou? Para você que vai estar estudando a lição e vai estar vendo sobre quão intenso foi essa palavra, um novo mandamento vos dou, comenta aí embaixo o que você sentiu de significado. Eu tenho certeza que vão ter pessoas que vão pensar completamente diferente, mas o princípio vai ser muito significativo. Assim como Cristo quis uma coisa mais consciente e significativa, a gente não seja papagaio dizendo apenas... Repetindo apenas os mandamentos, repetindo apenas os textos bíblicos, né? E na lição de sexta-feira, né, para a gente já concluir, o título da lição de sexta-feira é o líder servidor. E, nossa, essa pequena frase resume tanto Jesus aqui na Terra. Ele foi um líder servidor. Quando a gente vê, por exemplo, eu faço curso de administração na escola, então quando a gente estuda como administrar uma empresa e tal, a gente vê que o líder tem que ser concreto, tem que ser firme, não pode ter muita relação pessoal. Mas Jesus não foi esse líder, né? Jesus não foi nunca foi um líder mundano. Ele foi um líder que apenas estava ali para apontar algumas coisas e para servir. Jesus não estava ali, ele não era um líder para mandar. Tanto que os fariseus tinham medo disso, que Jesus ia chegar e começar a mandar nas coisas, porque ele sabia muito. Mas Jesus jamais que ele iria fazer isso, ele não era esse tipo de pessoa. Ele veio aqui apenas para servir a humanidade, para tirar o pecado da humanidade. Foi esse o objetivo de Deus, mostrar o amor, mostrar como a gente tinha que se comportar aqui na Terra para alcançar a salvação, né? Que era servir as pessoas. Esse papel de liderança que ele vem mostrando para a gente tem aqui um clube de desbravadores, né? E aqui a gente forma líderes também. E é interessante como que Cristo ele mostrou a real intenção de um líder, que é servir. O líder não é um que manda ou que só aponta o dedo, mas o que está lá para servir. E Cristo foi, uma peça fundamental. Você pode ter exemplos de vários líderes que não ouvem até seus liderados, mas Cristo veio para mostrar a real intenção dele, que mostrar o seu reino aqui na terra. E para finalizar, para você que tem a lição aí em casa, pode acompanhar nesse último parágrafo, diz que ele possuía plena consciência de sua divindade, mas pusera de lado a coroa real e o vestimento de rei, e assumira a forma do servo. Um dos últimos atos de sua vida na terra foi vestir-se como servo e desempenhar papel de servo. Que você possa entender que Cristo, assim como nós somos cristãos, nós também somos servos.
e que aqui a gente não está para mandar, para apontar o dedo e julgar. Estamos aqui para mandar na igreja e falar vai ser do meu jeito, porque eu quero. A gente está aqui na igreja, a gente se uniu como igreja com o propósito de servir a população. Então, agora a gente vai entrar no mês da Missão Caleb, né, que vem trazendo essa ideia de novo, né, revivendo em nós a ideia de servir. Então, que a gente possa sempre pensar nisso, em servir as pessoas e não pedir para ser servido, né? Porque eu me sinto superior, porque eu sou cristão, porque eu tenho Deus do meu lado, não sei o quê, não sei o quê. Que a gente possa sempre se lembrar e sempre ter em mente que a gente está apenas de passagem aqui, que Deus quer que a gente sirva as pessoas, porque Ele serviu também. Amém. E com isso a gente convida você para orar conosco mais uma vez. Não foi ensaiado, mas Isa pode orar para a gente? Claro. Oremos. Querido Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós temos a lição onde nós podemos estudar mais profundamente sobre a sua palavra. Por favor, Senhor, que o Senhor nos ajude a nós sermos servos aqui na terra, assim como o Senhor for. Por mais que a gente tenha orgulho, por mais que a gente seja pessoas pecadoras, que a gente possa sempre ter em mente do seu grande amor e que nossa missão aqui nessa terra é servir as pessoas. Que o Senhor possa abençoar este mês da Missão Caleb, que vai nos trazer a ideia de servir novamente e que possamos continuar estudando mais sobre a sua palavra e servindo as pessoas. É o que te pedimos, no teu filho amado Jesus. Amém. Amém. E para você que quer recapitular mais a lição, nós estaremos aqui no sábado de manhã, certo, Isa? Com certeza. Aqui na Igreja do Bairro Mambaí, que fica na Avenida Salgado Filho, 602. Às 9 horas da manhã, nós estaremos na nossa Escola Sabatina todo sábado aqui nessa nossa igreja. E se você sentiu falta de alguma coisa aqui, pode comentar aí embaixo, porque esse Podcom não é só nosso, é um podcast bem amplo para as outras pessoas. Ou seja, você pode comentar, pode curtir, assim como que é o nosso logo, né? Pode comentar, compartilhar com seu amigo também, para levar assim a mensagem de Cristo para toda a nossa geração. E com isso a gente encerra aqui. Eu deixo a Isa dar um tchauzinho para vocês. Tchau, gente. Espero estar aqui no próximo também, compartilhando com vocês. Tchau, tchau, gente, e até a próxima. Mas, Arthur, a gente estava aqui comentando sobre a lição, agora me deu uma fome. Nossa, pior que agora eu acabei de receber aqui um print sobre uma feijoada que vai ter, feijoada crente, hein? Feijoada vegetariana? Vegetariana, vamos ter uma feijoada completa, tá, gente? E vocês vão poder comer essa feijoada gostosa. Vai ser no dia 12/7, patrocinado pelo Clube Duque de Caxias, para poder ir pro Campuri, né? Com certeza. Então vai poder comer e ainda vai poder estar ajudando o pessoal a ir para o Campuri.